Vivemos tempos iluminados. Muitos pensam que são sombrios, mas na verdade parece que estendemos lá na varanda debaixo do sol o tapete que escondia um monte de coisa embaixo dele. E agora tá tudo aí à mostra, inclusive as trincheiras da nossa sociedade, e agora a gente tem que lidar com elas. E a arte nisso tudo? Como ela fica nessas trincheiras? A maior parte delas, como sempre, em territórios de conflito, perfeitamente invisíveis aos olhos da boa sociedade. Bora lá! Oh meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. Começa logo! O Pio da Jeripoca. Pois bem, meu povo, pouco tempo atrás, a classe teatral que acompanha o trabalho da Companhia do Faroeste e do Teatro de Container, que estão ali sediadas na região da Cracolândia, foi surpreendida com a notícia do despejo, famigerado despejo, tão prometido desde que o então prefeito João Dória iniciou um desmonte bastante agressivo da cultura na cidade de São Paulo, né? Então, a partir de um desabafo do Paulo Faria, eu me senti muito estimulado a fazer esse episódio de hoje, que é esta pergunta, né? Que arte é essa que vem sendo desenvolvida dentro dos territórios onde o conflito é a tônica, né? Então vamos agora conhecer esse desabafo que o Paulo Faria fez no Facebook na voz de Júlia Biagioli. Hoje foi assim. O centro de São Paulo vive uma guerra. 1h30 da tarde tocam incessantemente a campainha. Penso que são os moradores, que já estão ansiosos. Hoje é dia de distribuição de cestas. #FomeLuzero. É seu Roberto, o proprietário, com seu fiel advogado com uma pasta debaixo do braço. Quando abre a porta, é oficial de justiça. Entre. A casa é pública. Veio o volumário que vai ser levado para o proprietário autorizar o despejo ali. Já sabia desde ontem que o despejo seria sexta, mas não hoje. 14 horas começamos a distribuir as cestas, Turvavisão, ar, voo, imaginação, aquelas pessoas na porta e suas histórias se tornando mais embaçadas. Me senti aquela orquestra quando afundou o Titanic. O show não pode parar. Deus lhe ajude, saíam as mães em meio àquela situação constrangedora e inimaginável, desumana mesmo. Quem nos protege? Estou na rua do cinema ou sou eu o próprio filme? O que é realidade e o que é ficção? Após o volumar que envolveria pedreiro, ferreiro e carregadores, além de 10 caminhões em 10 dias, recebo a notícia que o despejo começaria ali, naquela mesma hora. Um filme passa na minha cabeça. Agora que estou numa ação humanitária, não vou interromper. Aqui é um teatro, o show não para. Já estou acostumado e sei o que vou fazer, falou-me a justiça. E eu, já estou acostumado à guerra, não paro de guerrear um só dia. Não tive dúvida, e não precisaria de polícia. Estou Gandhi. Fique à vontade, tudo aqui é público e principalmente as cestas de alimento que estou distribuindo. Só não vou acompanhá-lo, seguirei distribuindo os alimentos para as famílias. Acho que nos últimos 3 anos briguei com tanta gente, desde o golpe, que parece que me preparei para esse dia, mais virginiano que habita em mim. Os últimos anos têm sido os piores anos da minha vida. Eu vivo na Cracolândia e isso não é para fracos. Relutei em vir morar aqui no teatro. A energia pesa muito. Não me acostumo com a intolerância, mas acredito que sou ferramenta, acupuntura para essa mudança. E permaneço. Não fujo à luta, corro para frente. Não foi uma opção. Foi. Não tenho bens, vivo do que ganho, do meu ofício, o que também me protege, sou livre.
No meio da minha conversa com o oficial e os carregadores, liga a Globo, a Folha, a cidade, e logo o oficial de justiça e carregadores conhecem tudo, através do que viram e ouviram em poucos minutos. A história do teatro e do que a cultura hoje é no Brasil. Eu sou retrato agudo desse momento, mas eu não caio tão fácil. Sigo. Eu sempre me expressei pelas minhas ações. Sou um teatrante e sou da tradição de ação e conflito. E ali, as famílias famintas, em precária situação social, nos comendo com os olhos, de medo. Você vai levar a sua cesta, isso está garantido. Desculpe pelo dia de hoje. Entramos num acordo. Primeiro, os carregadores levam o que já está em caixas para o prédio ao lado, o amarelinho. E não sofremos despejo. Tem comunicação por dentro. E assim foi feito. Às 17 horas, uma parte do nosso acervo já estava no sótão do amarelinho, onde estávamos seguros. Amanhã, eles voltam às 12 horas para seguir nessa primeira parte. E vamos ao juiz, ao desembargador. Só precisamos de 6 meses para regularizar e tornar o espaço num teatro da prefeitura. Outra forma de ganharmos segurança é ter um decreto do prefeito que a Secretaria Municipal de Cultura, através do secretário Hugo Pozzolo, dizendo que a cidade quer que o espaço seja um teatro público, pode nos proteger. Protege o teatro da cidade. Amanhã, a classe teatral e o movimento de moradia do centro, parceiros e parceiras, faremos um ato simbólico e pacífico aqui para dizer que o pessoal do Faroeste tem que ficar e que ninguém pode ser despejado em plena pandemia. Isto está assegurado na Constituição, o direito à saúde. Estamos numa pandemia que não diminuiu. 120 mil mortos até agora. #despejo zero. Clamo ao secretário de Cultura que nos represente junto ao prefeito. Agradeço ao apoio que tenho recebido até agora. A gente enverga, mas não quebra. O Pio da Jeripoca. Bom, realidade posta, vamos pensar sobre o assunto e para isso nós convidamos 2 pessoas muito legais para conversar sobre isso. A primeira delas é o Flávio Falcone, psiquiatra, bailarino e palhaço, que desenvolve já há bastante tempo um trabalho na Cracolândia. Bom, Flavinho, primeiro quero agradecer então aí o teu aceite a esse nosso papo, um papo que eu considero muito importante, não só para quem está na nossa área, né, na área da palhaçaria, que é uma área milenar, mas bem desconhecida ainda, né, muito distorcida na forma de entendimento, mas que tudo bem, também faz parte da nossa grande palhaçada milenar, a gente ser bobo sem que os outros percebam o que a gente quer com isso, né? Bom, para quem tá chegando agora no papo, Flávio Falcone, ele é palhaço, bailarino e psiquiatra. Não necessariamente nessa mesma ordem. Ele é um suco muito nutritivo, não é um suco parado não, que junta esses 3 ingredientes importantíssimos na prática profissional dele, né? Ele tem desenvolvido há muitos anos um trabalho lá na Cracolândia, onde ele conseguiu inserir o arquétipo do palhaço dele, e é sobre isso que nós vamos conversar. Mas pensando sobre isso, infelizmente eu fui obrigado a pensar em Geraldo Alckmin, no João Dória e Bruno Covas também. E aí me veio uma imagem com a qual eu gostaria de começar o nosso papo. Eu tenho um problema desde moleque, já que você é psiquiatra, depois você me passa um remédio qualquer pra ver se resolve isso. Mas eu tenho um problema desde pequeno que é o seguinte: formigas é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que é porque me irrita demais o nível de organização que essa comunidade tem. Então o que eu faço? Eu tenho o hábito, desde pequeno, meus filhos é que tentam, sempre na rua, não pai, eles me seguram, né? Quando eram pequenininhos, em brincadeira, hoje eles sentem até tédio quando eu faço isso. Eu não chuto o formigueiro, eu destapo o formigueiro, que eu quero ver o que tá por baixo, aí eu gosto de ver elas ficarem desesperadas e se espalhar no jardim todo. Por que eu tô falando isso? É a sensação que eu tenho que ter acontecido na Cracolândia com essas antipolíticas que foram implementadas e desmonte de tudo que estava conseguindo se instaurar naquele lugar chamado Cracolândia, feitas por essas gestões neoliberais. Tá? Ele acabou chutando um grande formigueiro. E aí vem muito de coisa embutida nessa imagem. A formiga também é um inseto muito agressivo, que sabe como atacar para se defender. Então, Flavinho, meu querido, quem sois vós? Bom, essa é a grande pergunta que a gente faz na vida, né? E no momento ainda é uma grande dúvida para mim quem eu sou. Estou buscando ainda saber, acho que estou um pouco mais perto. O arquétipo do palhaço é um dos arquétipos centrais na minha vida, é o que me faz sobreviver e para mim é um ofício, além de uma profissão, que eu acho que tem uma diferença entre ofício e profissão.
E aconteceu, como você falou, esse suco nutritivo, e hoje em dia, né, essa figura do médico e do palhaço, elas ficaram indissociáveis. Então, quando eu estou atuando como psiquiatra, tem um palhaço sempre ali por trás, causando confusões, geralmente nos lugares onde eu passo, e quando eu estou de palhaço, tem também um psiquiatra olhando através do olhar do palhaço, e aí causando bem mais confusões, e ainda mais nesse momento que eu estou livre, não estou mais trabalhando para nenhum governo, né? Pelo contrário, fui expulso assim que o João Dória assumiu o governo do estado. Uma semana depois eu fui demitido, e foi a melhor coisa, na verdade, que me aconteceu como palhaço, porque eu entendi que não dá para eu ser controlado pelo poder público e ser palhaço ao mesmo tempo, né? A minha função vira uma função de entretenimento, que infelizmente é o lugar onde a maior parte dos nossos amigos palhaços estão hoje para sobreviver. O palhaço está livre agora para fazer a sua função, e eu tenho feito essa função como nunca, que é de denúncia, né, do que está acontecendo. Nesse momento, a realidade está insuperável do ponto de vista do ridículo. Está ruim para a gente, na verdade. A concorrência está desleal mesmo. Não tem como concorrer com a realidade. Aí, entrando já na imagem do formigueiro, a coisa mais cruel que eu já vi na minha vida foi o que aconteceu quando o João Dória assumiu a Prefeitura de São Paulo, e o que ele fez com o programa Braços Abertos, que é o programa anterior à gestão dele, e a crueldade de colocar as pessoas na rua, que desde o Dória e agora passando pelo Covas, vem acontecendo na região. A cidade, nesse momento, é dominada pela especulação imobiliária. Existe muita grana que foi investida e que vem sido investida nesses governos, tanto Dória quanto do Covas. Eu vejo ainda o Dória mandando na cidade e no estado ao mesmo tempo. Esse grupo pequeno de pessoas, né, mas que tem muita grana, eles têm um interesse especial aqui na região dos Campos Elíseos, pela presença da Sala São Paulo, pela presença do Teatro da Porto Seguro, do Sesc Bom Retiro, e eles querem transformar essa região numa região para a classe média e para a elite. E os pobres estão atrapalhando esse processo. E o processo de gourmetização e de gentrificação que outros bairros viveram aqui não funciona, porque não adianta você pôr uma padaria chique aqui, porque o morador de rua já não ia na padaria. Então, isso não afasta as pessoas, como em outros bairros afasta, de você só oferecer serviços caros, o que faz com que as pessoas que moram em residências mudem da região. Aqui isso não funciona, e o que tem acontecido desde aquela mega operação ridícula do Dória, que ele disse, né, deu aquela entrevista patética dizendo que a Cracolândia tinha acabado, quando na verdade a Cracolândia andou um quarteirão. É o que eu chamo de chutar o formigueiro. Exatamente. É isso que vem sido tentado, que é espalhar as pessoas pelo centro. Só que a gente vem nesse processo de governos neoliberais e desde a entrada do pandemônio, que o processo neoliberal vem com tudo, a gente tem um crescimento absurdo no número de moradores de rua em São Paulo. O último censo é de 2019, que já está bastante desatualizado, mas por esse censo, São Paulo tem 25 mil pessoas em situação de rua, e a gente sabe que esse número, esse ano, já é muito maior, principalmente depois da pandemia. Se você andar pelas ruas do centro, qualquer pessoa vai ver que são famílias inteiras morando nas praças e em barracas. Esse formigueiro, na verdade, tem cada vez mais formiga, e está ficando impossível espantar as formigas para a periferia, porque tem cada vez mais formigas chegando e a população de rua se concentra no centro.
O que é Cracolândia? Consultando a mãe da sabedoria atual, ou seja, a Wikipedia, Atenção! a palavra Cracolândia deriva de terra do crack, o cocô do cocô da cocaína, né? Aquilo lá. Então, é uma denominação popular para uma área do centro da cidade de São Paulo, nas imediações das avenidas Duque de Caxias, Ipiranga, Rio Branco, Casper Libero, Rua Mauá. Vai vendo o tamanho, gente. Estação Júlio Prestes, Alameda Dino Bueno e da Praça Princesa Isabel, onde historicamente se desenvolveu um intenso tráfico de drogas e meretrício. Fica mais propriamente situada ali no bairro da Santa Ifigênia e coincide parcialmente com a região conhecida como Boca do Lixo. O crack não é a droga mais consumida na região. A droga mais consumida de longe é a cachaça. Olha Isso é uma droga legalizada. É uma constatação pouca gente gosta de ouvir, né? A indústria da bebida é a indústria mais rica do país. Outro dado importante é que a Cracolândia, segundo a pesquisa do ano passado da Unifesp, é formada majoritariamente por pessoas pardas e pretas. Ao todo, são 76% de pessoas descendentes de pessoas que foram escravizadas. Então, a melhor definição que eu já ouvi da Cracolândia é de uma atriz que chama Nilce Vicente, que me contou uma história do avô dela, do dia 14 de maio de 1888, que é o dia seguinte à suposta abolição, que na verdade foi um grande despejo, e, segundo ele, foi o dia mais silencioso da vida dele, porque as pessoas não foram indenizadas, não tinham roupa, não tinham comida, não tinham para onde ir, não tinham perspectiva de emprego nenhuma, e foram morar nas praças. Um mês depois, já estava fundada a primeira polícia do país, no Rio de Janeiro, e logo depois já veio a lei da vadiagem, a proibição do candomblé, a proibição do samba, a proibição do pito, né, que é o nome da época da maconha, e gradativamente foi feito um processo de expulsar as pessoas das praças centrais para a periferia. E a Cracolândia, para mim, é um fantasma desse dia 14 de maio que nunca dorme, porque são os descendentes das pessoas escravizadas que estão ali sem emprego, sem perspectiva de trabalho, moídas pelo sistema penitenciário, né? Porque a gente sabe que que a guerra às drogas é um processo de criminalização da pobreza e de um dos pilares do que se chama de racismo estrutural é o processo da guerra às drogas, de criminalizar a população preta como os grandes traficantes, sendo que os grandes traficantes estão transportando droga no avião da Força Aérea Brasileira. E esses nunca são pegos, ou quando são pegos, rapidamente o assunto é desviado. Morre. Né? Reiteradamente, o tráfico está associado com a população negra e a estatística das penitenciárias, né, comprova isso. A Cracolândia é um sintoma, para mim, da falsa conciliação que existe entre colonizador e colonizado ainda. Um problema que a gente ainda não resolveu e que fica produzindo sintoma, né? Eu moro agora do lado da Cracolândia, um quarteirão da Princesa Isabel. No mês de abril, a prefeitura fechou o último serviço de abrigo, chamava Atende, aqui na região da Cracolândia, tinham 3. A prefeitura foi fechando no último ano todos esses serviços, imaginando que assim as pessoas iam sair daqui, e o que aconteceu foi que todas essas pessoas foram morar, ironicamente, na Praça Princesa Isabel. E aí, se você vai agora na Princesa Isabel, é um grande quilombo, é um monte, um mar de gente, a maioria, né, pretos e pardos, que estão ali, assim como seus antepassados, sem emprego, sem moradia, sem perspectiva de mudar, né, a situação deles, e um sistema perverso de criminalização da pobreza, que é feito por várias formas, né? Uma das formas, por exemplo, é se você
você chega com uma caixa de som, que é um objeto que para eles tem muito valor, ou se você chega com um celular e passa pela polícia e a polícia pede a nota do seu celular, imagino que você não anda com a nota fiscal do seu celular, mas se você não tem a nota fiscal, você é levado para a delegacia e tem que assinar o 180, que é a receptação de mercadoria. Então, essa é uma das formas de criminalizar. A maior parte das pessoas que estão na Cracolândia já assinaram o 180, e aí passa o tempo, como eles não têm moradia, eles não são avisados do processo, eles são condenados, e aí um tempo depois a polícia fica dando batida constantemente até que consegue prender a pessoa condenada, ou quando eles fazem essas mega operações, que é o que vinha acontecendo até o final de julho e que parou muito pela denúncia, né, do grupo de ativistas que a gente produziu, eles prendem geralmente pessoas que sabidamente pra gente que conhece são usuários, que são quem trabalha no comércio da venda, e a gente sabe que os traficantes mesmo, o pessoal que ganha mesmo o dinheiro grosso da Cracolândia nem pisa na Cracolândia, né? Eles gerenciam de Higienópolis, por exemplo, dentro de um apartamento que a polícia não entra sem mandato, entendeu? A Cracolândia é isso, é um escárnio desse sistema ainda colonial, ainda racista, ainda escravocrata, e agora com uma pitada neoliberal de multiplicar numa velocidade exponencial o número de miseráveis. E a tendência que a gente tem ouvido falar, e tem, ao que tudo indica, né, por conta desse período da pandemia que a gente está vivendo, a tendência é isso só piorar, e esse abismo de colonizadores e colonizados vai ficar cada vez mais profundo e mais largo. E o palhaço, Flavinho, entra nesse universo através do teu trabalho de que forma? Pelo fato de eu trabalhar com redução de dano, a diferença entre um tratamento proibicionista e punitivista, que a gente chama, e a redução de danos é a seguinte: o tratamento punitivista é o que reina atualmente na política de drogas do país. O objetivo é sempre a abstinência, e os caminhos para chegar na abstinência passam pelas comunidades terapêuticas, que são organizações geralmente religiosas e que claramente é a forma de pagar o apoio, né, o apoio que o governo recebeu das igrejas através das comunidades terapêuticas, porque a comunidade terapêutica é extremamente barata do ponto de vista de gestão, porque tudo dentro da comunidade terapêutica vira laborterapia, então você não precisa contratar funcionário, você só precisa alugar um lugar distante, comprar os mantimentos e os produtos de limpeza, e o resto as pessoas que fazem, e sempre com o objetivo da abstinência. O modelo que eu trabalho parte de um pressuposto de que não existe uma fórmula e que com cada pessoa você vai construir um trabalho e uma proposta que inclui a abstinência ou não. Isso vai depender de cada pessoa. O que a gente sabe é que a proposta da abstinência funciona para 20% das pessoas que têm dependência química. Então, politicamente, não tem sentido você propor um modelo que só atende 20% das pessoas, e os outros 80% você vai, de alguma forma, punir porque eles não conseguem ficar abstinentes, que é o que acontece atualmente, né, de ficar jogando bomba na cabeça de quem não aceitou a internação. Palhaço está na rua e vem anunciar. Dentro da redução de danos, você busca sempre uma relação mais horizontal do que uma relação hierárquica. Eu não vou chegar para a pessoa e falar assim, o seu tratamento é esse, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, e faça isso que vai dar certo. Eu vou ouvir a história, construir junto com a pessoa qual que é a melhor estratégia e que vai funcionar mais para aquele caso. E entre a figura do psiquiatra e a figura do palhaço, o palhaço, obviamente, tem muita vantagem em acessar uma relação mais horizontal do que o psiquiatra. O psiquiatra já é
uma figura que vem com uma carga de superioridade, ainda mais na nossa cultura, que a medicina é toda branca, toda elitizada, e que nessa região aqui é impossível eu não entrar no papel do colonizador, na verdade, e propor para eles uma solução pré-fabricada, se eu for usar só a figura do psiquiatra. O palhaço entrou e não teve para ninguém, né? Desde a primeira vez que eu fiz palhaço com população de rua, a gente foi lá em São Bernardo do Campo ainda, eu trabalhava no CAPES e eu tinha como uma das minhas obrigações fazer uma coisa que a gente chama uma abordagem de rua, que é mobilizar as pessoas para irem para o CAPES. E eu comecei a ir de psiquiatra e tinha uma praça com pessoas usando cachaça, crack, várias drogas, convencer a pessoa a fazer o tratamento. Tive pouco resultado, na verdade, de estabelecer relação com aquelas pessoas. Elas não queriam falar comigo, na verdade. E a primeira vez que eu cheguei de palhaço, eu não precisei fazer nada. Eu cheguei e eles vieram falar comigo. E aí agora, todo o tempo passado, né, e todo o trabalho feito, eu entendo que existe uma identificação da população de rua imensa com a figura do palhaço, por o palhaço representar o fracasso, por ele expor o fracasso, por ele expor a fragilidade, e aquelas pessoas são pessoas que vivem o total fracasso, a total fragilidade. Existe um encontro e uma identificação que é imediata. Quando eu cheguei na Cracolândia, eu já sabia disso, e aí desde a primeira vez eu cheguei de palhaço, e hoje em dia, mesmo quando eu vou de psiquiatra, eles me chamam de palhaço, e a relação que eu tenho com eles, eu tenho certeza que nenhum psiquiatra tem, porque eu tenho acesso a toda a informação que eu precisar, eu consigo ter acesso. Essas abordagens que você faz hoje em dia são feitas caracterizado, ou as pessoas lembram que você faz palhaço e aí já introjetaram a imagem do palhaço? E outra, alguns pequenos exemplos de como que você chegava, porque, gente, eu conheci o palhaço do Flavinho, é uma coisa absurdamente chique, não tem como não ser observada, né? Alguns causos interessantes de abordagem que você descobriu, ou que você acabou desenvolvendo para chegar nesse povo, tanto em situação de vulnerabilidade de rua, quanto principalmente na Cracolândia. Então, primeiro, lá eu sempre fui mais Augusto do que gentleman. Eu usava um figurino todo branco, justamente porque era tudo muito cinza ali, e eu era meio que um ponto branco no meio ali da população. Mas a primeira abordagem, eles achavam que eu era policial disfarçado. Porque eu cheguei bem depois da Operação Sufoco, que foi a operação do governo Kassab, a mesma tentativa do Dória, que foi muito agressiva e que espalhou a Cracolândia. Então eles estavam muito traumatizados com as abordagens do poder público, e aí qualquer coisa que vinha, eles desconfiavam que era polícia, e aí óbvio que um palhaço, eles nunca imaginaram que ia chegar um palhaço lá. Só que eu fui conversando com eles e o que me salvou foi que eu tinha um pandeiro. E aí, desse pandeiro, virou uma roda de samba já no primeiro dia com eles. E aí, dessa roda de samba, eles perceberam que eu não era policial. E aí, como eu, de palhaço, posso falar coisas que de psiquiatra eu não posso falar, rapidamente, assim, já no primeiro mês, eu já virei o palhaço. Eu tentei falar meu nome para eles, que é o nome que eu ganhei no meio burguês da palhaçaria, que é fanfarrão, mas esse nome nunca pegou. Eles me chamam de eu sou o palhaço. Então, foi esse processo. E aí, o que acabou acontecendo foi que eu comecei a levar espetáculos de circo para se apresentar para os usuários como um atrativo, vamos dizer assim. Tinha muito pouca eficácia, e quando o palhaço era ruim, dava até dó, porque eles não eram educados. Eles simplesmente, a piada não tinha graça, eles levantavam e iam embora. Era um ótimo exercício, aliás, de uma plateia extremamente sincera. Prova de fogo. Tanto é que os palhaços que mais funcionaram lá eram os palhaços que tinham a vivência da periferia e que conseguia estabelecer um diálogo maior com eles.
Aí eu desisti e falei, quer saber, eu vou fazer sozinho, vou fazer uma rádio. E a rádio foi a grande transformação do meu trabalho, que foi quando eu dei o picadeiro para eles, e aí o que eu descobri é que o circo não é uma arte que eles têm identificação, porque o circo virou uma arte burguesa, o mercado do circo hoje em dia é um mercado totalmente burguês, que é o Sesc, que é classe média, e o circo está longe da periferia, assim, em larga escala. Quem está na periferia fazendo a cultura deles é o rap, o hip hop e o funk. Então eu percebi que o que eles gostavam culturalmente falando era rap, hip hop, funk. E, de repente, eu criei uma fórmula que deu muito certo, que virou a Rádio Helvétia, que eu chegava, já fazia uma fila de 50 pessoas para pedir uma música, porque era a única atividade que existia na região que eles podiam escolher alguma coisa. O resto era tudo uma atividade que alguém propunha, né? Você tinha que pintar um desenho do Mickey, por exemplo, para você ganhar um lanche. A minha atividade começou com lanche, mas na primeira semana já teve que acabar com o lanche, porque acabou com o lanche do prédio inteiro no primeiro dia. E a partir da segunda semana não tinha mais lanche. A recompensa que eles tinham era poder escolher uma música que ia tocar num alto-falante e todo mundo ia ouvir. E aí, obviamente, várias cenas de problema com a polícia, porque as músicas que eles escolhiam são músicas que falam da violência policial. E a rádio foi interrompida 4 vezes. A primeira vez com o capítulo 4, versículo 3. A segunda vez com Nego Drama. A terceira vez com Fórmula Mágica da Paz. E a quarta vez com Diário de um Detento. E sempre a polícia vinha e dizia que eu estava incitando a violência com aquelas músicas. Olha só. E aí, esse trabalho virou um projeto de levar, através do circo, os rappers para a cena, e isso foi a minha derrocada no poder público. A minha cabeça foi cortada. Como assim um usuário estava tendo voz para ele falar o que é a Cracolândia? E aí eu percebi que isso era que melhor o circo podia fazer por aquelas pessoas, porque eles sabem de tudo, eles têm consciência total do que é feito com eles, de que eles são usados, de que aquilo ali dá muito dinheiro. Eles têm consciência de tudo. Eles não são zumbis, como a maior parte das pessoas pensa. Eles são pessoas, descendentes de pessoas que foram escravizadas dentro de uma sociedade ainda colonial, racista, e que sofrem o racismo estrutural na pele, que já desde criança vem de famílias desestruturadas, vem de passagem da antiga FEBEM ou da Fundação Casa, e que vão parar na Cracolândia por um caminho meio natural da condição em que eles vivem e nasceram. Como você conseguia palhaçar? Eu sempre fiz jogos no tete-a-tete, né? Então, alguns jogos que existem até hoje e que hoje eu faço até de psiquiatra, eles sempre me pedem dinheiro, né? E aí, uma das piadas que eu faço eu tenho cara de caixa eletrônico, e aí eles sempre riem quando eu falo isso. Tem vários estrangeiros na Cracolândia, né? Essa região do centro é uma região de muitos imigrantes. Então tem um grupo de chilenos, por exemplo. E aí uma das piadas é eu falar em portunhol, né? Achando que eu tô falando em castelhano. E brincar com o Machu Picchu, que agora vocês vão ver o que ele vai mostrar onde está o Machu Picchu, e enfim, são coisas assim, por exemplo. Você continua palhaçando nesse momento? Continuo bem menos agora, mas eu tô gravando um documentário, então o documentário é feito junto com alguns deles, os artistas principalmente, os rappers, e tenho conseguido, eu estava trabalhando pela Secretaria da Cultura, era para ter sido feito um projeto esse ano todo, mas o projeto foi praticamente cancelado agora, eu já posso dizer isso, que era o projeto
projeto da rádio. Eu fazia a rádio na Praça Princesa Isabel e no Fluxo. Eu fiz isso durante novembro e dezembro como um projeto piloto e que era para ter sido estendido durante esse ano todo, mas por conta da minha militância e por eu não estar mais submetido a nenhum serviço, então eu não preciso mais pedir autorização para dar entrevista, o dinheiro do projeto está congelado magicamente e está super difícil de descongelar o dinheiro. Me veio uma sensação muito forte que o artista nesse momento é um momento em que a gente tem que riscar chão, né? E essa riscada de chão está sendo uma decisão muito difícil, porque muitas perdas acabam sendo acarretadas, né? Por conta desse posicionamento que não deixa de ser político. É político. Não necessariamente partidário, mas sempre político, né? Porque a gente se coloca enquanto ser social, histórico, dentro do nosso tempo histórico, né? E é isso que eu sinto que você está fazendo. E até pensando e resgatando a ideia do formigueiro, no qual, de certa forma, você conseguiu entrar, entender a ordem, né, e descobrir meios de comunicação e tudo mais. Como é que você enxerga o humor nesse momento terrível? Eu gosto até de dizer a humanidade, mas para a gente não tornar a coisa tão grande, embora seja fato, né, mas recortando um pouco mais, como é que você entende que está o humor nesse momento, Flavinho? Eu vejo um período assim muito triste, na verdade, da produção de humor mesmo, com raras exceções, mas o que eu vejo dos nossos amigos, assim, né, de colegas que estão aí ganhando fomento, ganhando dinheiro para fazer humor, eles estão totalmente vendidos para o mercado, e isso não é uma crítica pessoal, porque eu tenho o privilégio de ser psiquiatra, então eu não sei se eu estaria fazendo palhaço político se eu dependesse só da palhaçaria para sobreviver, provavelmente não. Mas praticamente o espaço do humor político, ele está cada vez mais sendo esmagado pelo poder público, né? A gente está vivendo esse período terrível e de que o que é possível ser feito é entretenimento para a classe média. Há décadas atrás, assistindo, eu nem sei se era o programa do Jô, se era Jô Soares 11h30, não lembro, eu sei que faz bastante tempo, o tema tratado era o suicídio, né? E eu acredito que isso seja algo que ocorra com muita constância em comunidades de alta vulnerabilidade, né? Se isso acontece com quem tem, imagina se não acontece com quem não tem recursos mínimos necessários para tocar a vida, se realizar enquanto pessoa e tudo mais, né? E aí o Jô concluiu dizendo que, na opinião dele, o suicídio é quando o ser humano chega a um ponto zero de capacidade de humor, né, de enxergar a vida com um mínimo de humor. E o humor, ele requer o quê? Uma visão crítica, né? Ele não abre mão que nem você falou no começo do nosso papo, não dá para você controlar um palhaço. Nós dois tivemos uma experiência em determinado grupo de autoconhecimento, onde a gente viu como que o palhaço controlado não produz nada de útil, né? Não produz nada de transformador, né? Ele apenas escoa uma determinada ética, uma determinada ótica já definida e já desenvolvida, e muitas vezes até cristalizada. Então ele vira um mantenedor ao invés de um transformador, né? Então eu concordo com você nesse sentido. Eu discordo numa medida. Eu acho que vão de surgir surpresas, principalmente dentro da nossa área, da área do humor, que vão fazer com que a gente ria, e ao rir a gente perceba determinadas coisas, até como se fosse um código, sabe? Uma coisa para poucos entenderem, mas que esses que entenderem vão conseguir talvez estabelecer uma rede de ações que possam vir a trazer transformação, né? Você que está nos ouvindo, eu recomendo que siga o Flavinho nas redes. Nós não estamos falando de trocação de lâmpada. A prática do Flávio foi intestina, vamos dizer assim. Algo que veio, creio eu, de alguma determinada aflição, transformada em ação, né? Que é o que nós estamos, nesse momento, que eu acho que a história está nos requerendo. É que a gente reconheça as nossas aflições e transforme essas aflições em ação. Nesse momento, o que eu tenho feito é um programa que eu inventei, que chama Palhaço Invisível, um programa, na verdade, de denúncia, a maior parte do tempo, das violações de direitos
humanos que estão sendo feitas cotidianamente nesse processo de especulação imobiliária que o centro de São Paulo vem vivendo. Existem algumas coisas que venham se contrapor de forma prática e pragmática nesse momento contra esse movimento aí? Existem dois movimentos, que são o do Teatro de Container e o do pessoal do Faroeste, que assim que começou a pandemia, eles organizaram uma rede de solidariedade que foi pioneira ali no atendimento à população, porque o movimento do poder público estava de tirar todos os equipamentos, e o movimento da Craco Resiste, que é o que eu faço parte, e que é um movimento de militância e de denúncia, e que nesse momento está num nível assim assustador e terrível, porque está chegando a eleição e as parcerias público-privadas precisam acontecer de qualquer jeito, os prédios precisam subir, e estão ali aquelas pessoas atrapalhando e elas não saem dali de jeito nenhum. Até porque são acostumadas a apanhar, né? Então não adianta bater que elas não saem. Como formigas, né? Que sempre retornam e refazem o seu formigueiro, né? Você chuta aqui, o formigueiro ressurge ali, você chuta ali, o formigueiro ressurge ali, você pulveriza aqui, eles conseguem por debaixo da terra se reorganizar, porque é uma coisa que ainda é mais forte que tudo, é o desejo de viver, né? Exatamente. Isso é uma realidade. Aliás, vocês lembram que a gente começou o episódio falando sobre o Teatro de Container e a carta de desabafo que o Paulo Faria publicou no Facebook? Pois bem, a gente foi conversar com ele para saber como é que as coisas se encaminharam. Vamos ouvir o que o Paulo Faria nos contou. Sim, a gente teve retorno do Hugo. Ele entregou uma carta no dia da primeira audiência do Suplicy e a carta foi extremamente importante para os 15 dias que a gente ganhou, que foi ontem a audiência após esses 15 dias, e que também foi uma audiência incrível, onde entramos em acordo sobre como pagar a dívida, e a gente vai ter uma audiência final na primeira semana de novembro, tá certo? E é isso. Obrigado. Flavinho, muito obrigado, viu? Não satisfeito com essa participação maravilhosa do Flávio Falcone aqui nesse debate sobre esse tema, a gente foi conversar também com outro artista que também atuou em territórios de conflito, né? Muitos deles invisibilizados pela sociedade. Então agora chegou a hora da gente conhecer o olhar de um músico e palhaço extremamente anarquista, com uma visão bastante radical sobre a arte. Vamos abrir espaço agora para o Cleroac. Cleroac, seja bem-vindo. Conta pra gente quem sois vós. Salve, criaturas, não é? Homens, mulheres, crianças, idosos, velhos, velhas, todas as pessoas, todos os seres vivos. Meu nome é Cleroac, eu sou músico e palhaço, há mais ou menos 30 anos que eu trabalho basicamente com a música e com o palhaço, e recebi uma mensagem do querido Carlos para dar um depoimento sobre como que é a interação da arte em relação a estar nesses lugares onde as pessoas estão num campo do sofrimento muito grande, assim, entendeu? Como é o caso do manicômio judiciário, como é o caso da Cracolândia, onde as pessoas estão num certo lugar de marginalização humana, não é? Bom, eu já trabalhei em manicômio, já trabalhei em Cracolândia, em assentamentos do MST. Inicialmente a gente tem uma ideia romântica, assim, de que a gente pode, através da arte, transformar o mundo, mudar o mundo. E é bom que se pensa assim, né? Para melhor, né? Um mundo que a gente acha mais humano, mais solidário, mais interessante para todas as formas de vida aqui no planeta. Porém, eu entendo que a arte não tem esse alcance. Em algumas camadas da sociedade, assim, entendeu? A coisa é um pouco difícil, porque você precisa, em qualquer lugar que você vai apresentar a sua arte, além de ter que ser uma arte realmente comprometida com a criação, com a transformação, é preciso, na linguagem do Anthony Artaud, ser uma arte muito interessante que acorde as pessoas para a vida, né? Porque a gente vive uma sociedade da morte, não é?
Para os indígenas, muitos de nós, eles não entendem se somos almas vivas ou mortas, se somos almas penadas, não é? Então, eu acredito que tanto o espectador quanto os fazedores de arte fazem uma arte morta. E uma arte que é morta não atinge, digamos, o teu alvo principal, que é acordar as pessoas para a vida, assim, de mudar o curso da história, entendeu? Para você interferir em processos de sofrimento humano, uma que o lugar, em alguma medida, o terreno tem que estar adubado. E essa adubagem, ela se dá muitas vezes de uma forma em que a presença da pessoa ali adubando tem que ser permanente. Você tem que estar sempre adubando, né, para poder nascer alguma flor, nascer alguma coisa que vá de encontro à vida, ao espírito nesses lugares. E a gente sabe que todas as situações em que o artista se encontra nesses lugares é muito mais excessivamente precarizada, tanto de um lado como de outro, né? Você pega assim, já vi várias imagens de artistas em campo de refugiados e situações de guerra, situação de doença, entendeu? É sempre muito precarizado. Como é que você vai mudar alguma coisa? Você pode ter um lampejo de sensibilidade, de poética ali, de olhar, de suspiro entre você e o público, cara, mas realmente, lugar assim onde as pessoas estão numa precarização humana muito grande, é difícil, é muito difícil. Olha, tem que ser uma arte para lá de Anthony Artaud em relação a uma arte viva que acorde, que dê um choque nas pessoas para elas acordarem para a vida, entendeu, cara? Tem lugares que são férteis, né? Por exemplo, quando eu trabalhei num assentamento em Cordeirópolis do MST, você sente que o terreno é fértil, assim, dá para você, apesar das pessoas estarem numa situação difícil, né, de precarização humana, morando em lonas, né? Mas tinha uma coisa nesse assentamento ali chamado 15 de novembro, em Cordeirópolis, né? Sabe, a terra tá mais adubada, assim, para você chegar com a arte, né, e plantar alguma coisa. É fetiche, é uma viagem achar que você vai chegar num lugar assim como a Cracolândia e mudar alguma coisa. Não muda nada, entendeu? A vida das pessoas é muita pedrada o tempo todo, opressão o tempo todo. Tá, você fica ali como um palhacinho, ou então você fica ali mostrando um filme que nem a gente fazia na Casa Rodante, um projeto da prefeitura e da Casa da Lapa, né? Mas você sai dali, cara, a vida das pessoas continua aquela pedrada, entendeu? Então a arte fica assim, se ela tá no último da fila, ela nem tá mais na fila, muitas vezes, em lugares onde as pessoas não têm, sabe, condição física, mental para absorver alguma coisa, algum sentido, sabe, de esperança na vida. Eu fecho com aquele pensamento do Betinho, né? Que para fazer a revolução as pessoas precisam estar de barriga cheia, sabe? E a arte é a mesma coisa, para as pessoas, sabe, absorver esse mundo sensível da arte, da transgressão, as pessoas têm que estar alimentadas, têm que comer bem, viver bem, viu, cara? Experimenta ver o filme do Chaplin, qualquer coisa maravilhosa assim, sabe, com fome para ver se você consegue. Você quer matar tua fome primeiro, cara. Você quer dignidade humana, entendeu? Ou seja, não tem arte se antes não tem dignidade humana. Pronto, falei o que eu pensava de fato, entendeu? E ficamos aí imitando os que já passaram por aqui na palhaçaria, na dança, na pintura. E não apareceu uma arte louca que comunicasse com a população, com o povo, entendeu? A arte ficou muito distante do povo, né? Sabe, as pessoas sendo patrocinadas por leis, que é importante também, mas, cara, tá, seja patrocinado por leis de incentivo, mas lá, fale com o povo, tenha uma comunicação com o povo, sem precisar diminuir o seu conteúdo intelectual, artístico, mas arrume um jeito, cara, de você falar com o povo através da sua arte. E a gente sabe que isso não aconteceu, entendeu? Por isso que os caras tomaram conta, a arte foi ficando cada vez mais cabeçuda, intelectualoide, entendeu? E não se aproximou do povo. E aí os caras dominam mesmo com igrejas, o Estado quando tá na periferia só pra bater nas pessoas, dar porrada, matar as pessoas. Qual é a arte? Qual é a cultura que vai chegar nessas pessoas? A cultura religiosa. Sabe, você é meu irmão, ajudando num botijão de gás, numa alimentação, aí na igreja eles se socializam, que alivia um pouco esse sofrimento, né? Vocês já viram alguma imagem, por exemplo, da Elis Regina cantando na periferia? Não tem, entendeu? Então, essas idas de artistas nesses lugares é bom, a gente tem que continuar fazendo, entendeu, cara? A busca permanente pela utopia, de transformar o mundo.
E aí, quando os artistas se aproximam dessa periferia, é aquele artista fetichizado, que vai lá só um finalzinho de semana e trabalha e volta para sua casa. Mas, mano, vamos começar a transformar a calçada da própria rua. Se a gente quer mudar o mundo para melhor, muda a calçada da tua rua aí primeiro, deixa ela mais bonita, pinta ela, que aí você realmente vai estar mudando o mundo. É hora de se cuidar e de fazer a tua revolução pessoal aí, entendeu? Pra gente, talvez, daqui 20 anos, conseguir mudar alguma coisa. O caminho agora vai ser muito longo, porque com a ausência de tudo, de dignidade humana, de comida, de moradia, não tem revolução, não tem arte, não tem nada. Você vê que as pessoas estão aí agradecendo a Deus, não é agradecendo a Jandira, não, por ter batalhado para que os R$600 chegassem na casa das pessoas. Elas estão agradecendo a Deus e a Bolsonaro. Então, mano, vamos ao trabalho, e aí é uma arte que realmente seja interessante e louca, que possa, não sei que arte é essa, também estou à procura. Um beijo para todos vocês, não é? Que vocês estejam protegidos aí, curtindo a alegria do mundo, né? Porque sem alegria, mano, estamos lascados, né? Ai, ai, ai. Bas. Fidigay do Alba. Alaban, Sidai, Allah. Eu conheço. Olha. Olha, viva Cuba! O nosso muito obrigado para você, Cleroac, muito obrigado, Flavinho Falcone, obrigado a você que está aqui acompanhando essas reflexões, esse debate, sempre lembrando que é muito importante que essas informações, esses conceitos, essa troca de ideias seja divulgada, propagada, para que essas pulgas possam pousar atrás das orelhas alheias, né, e que a gente consiga transformar alguma coisa num sistema de tijolinho mesmo, onde a gente vai aos poucos construindo um pensamento novo. A todos vocês, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Opcha, Allah Akbar, hashtag saudações corintianas, semana que vem tem mais. Fui! O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca.